Vamos ao capítulo 2 de Filipenses. Nós estamos estudando aos cultos de oração essa carta, que é a carta da prisão também, não é? É chamada também de carta de quê? Alegria. Quem falou foi o irmão Wilton, foi? Saiu, Wilton. Carta da alegria. Foi escrita por quem? Apóstolo Paulo, em uma condição de quê? Aonde? Isso, mas em que lugar? Isso, prisão em Roma, prisão domiciliar. Carta da alegria também. Tenho mostrado aos irmãos que nessa circunstância em que Paulo se encontrava, ele aproveitou para pregar o evangelho a toda a guarda pretoriana e também à casa de César. Nessa oportunidade, ele não se via como um simples prisioneiro do Estado romano. Ele se via um prisioneiro de Cristo. Por isso, ele fazia isso com muita dedicação. Um dos objetivos dessa carta era fortalecer a fé dos seus irmãos em tempos angustiosos, e tomando o seu próprio exemplo para comunicar aos irmãos alegria, para que eles pudessem ter disposições interior e pudesse a cada dia refletir essa alegria em Cristo Jesus. Eu mostrei para vocês, irmãos, que este conceito de sentimentos, virtudes que Paulo começa a construir no capítulo 2, ele começou utilizando uma partícula no idioma grego, a partícula em, que foi traduzido no primeiro verso, capítulo 2, na conjunção si. É isso? E eu mostrei para vocês que ela é uma condição de primeira classe. O que isso significa? Toda vez que essa conjunçãozinha aparece, ou essa partícula grega aparece no texto bíblico, ela está querendo apresentar uma ideia de verdade essencial, de presença absoluta. Então, a gente vê, e eu mostrei para os irmãos aqui que na Ara aparece apenas uma vez, mas em outras versões você vê repetindo essa partícula, mostrando que nós já possuímos em nós, habita em nós o quê? Habita em nós a exortação em Cristo. Cada um de nós possuímos a consolação de amor. Temos já isso. Temos a comunhão com o Espírito Santo. Todos nós possuímos afetos e misericórdias. Então são sentimentos que se fazem presente em nós. E uma vez que existem essas expressões em nós, e Paulo se dirigindo diretamente aos filipenses, aí ele vai falar, então completem a minha alegria. Eu já estou feliz que vocês têm isso, eu percebo isso, eu sei que vocês têm, então completem a minha alegria. E ele vai usar isso, ele vai falar isso usando dois verbos. Lembrando também que essa expressão se significa o quê? Eu ainda bati com vocês aqui. Como? Isso, uma vez que Vamos lá, o que mais? Uma vez que, como de fato existe, né? Então, como existe isso em nós, ou nos irmãos filipenses, ele pede para que complete a alegria. E ele vai usar dois verbos dentro da família do verbo pronel, que é sentimento. E esse sentimento, esse verbo comunica a ideia aqui no texto de profundos sentimentos que manifestam-se com grande entusiasmo. Então não é um sentimento natural. Paulo não está falando de um sentimento natural, apenas natural. Ele está falando de virtudes espirituais, que são essas que a gente acabou de listar aqui. Então, se elas existem em nós, que são sentimentos e que são também, se convertem em atitudes para nós cristãos, então completemos a nossa alegria. A alegria de Paulo, eu disse a vocês, um pastor fica feliz quando um crente cresce, né? Então, ele usou esse verbo, pronel, né? E ele vai trazendo aí. A gente vai chegar mais à frente, no próximo parágrafo, a gente vai ver novamente essa expressão voltando, mas para falar especificamente com Jesus. Mais adiante a gente vai ver isso. Doravante, a gente vai seguir aqui os versos 3 e 4.
E no verso 3 e 4 a gente vai acompanhar a demonstração aqui de Paulo, encorajando seus irmãos a desenvolverem a humildade e vencerem o egoísmo, tá bom? A gente vai ver aí nessa composição dos versos, que ainda está nesse primeiro parágrafo, a gente dividiu ele em 2 vezes. 4 versos, a gente já falou verso 1 e 2, agora 3 e 4. Então põe os olhinhos aí, vamos ler, verso 3 e 4. Vamos fazer assim, os homens vão ler o verso 3 e as meninas o verso 4, tá bom? Pode ser? Vamos lá, meninos. Nada... Considerando. Pronto. Agora as meninas, né? Vai, meninas. Pronto. Então, o tema que nós iremos estudar essa noite é exortação à simplicidade e à necessidade mútua. Bom? Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Aqui no verso 3, a gente percebe Paulo chamando os nossos irmãos, os filipenses, a desenvolverem simplicidade. E nós observamos aqui como ele vai construir esse conselho. Olhem comigo, por favor. Essa primeira sentença que fica aí no verso 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória. Então, antes de ele começar a dar o conceito ou construir a ideia de simplicidade para os irmãos, aconselhá-los à simplicidade, Celeste, veja se... eu pensei que você estava se sentindo mal, minha filha. Antes de ele construir esse conceito de simplicidade, o que ele vai fazer? Ele vai falar aos filipenses, exortá-los a abandonarem 2 tipos de sentimentos que são destrutivos. Quais são os 2 sentimentos que a gente viu aí nessa primeira sentença? Como? Partidarismo e vanglória. São 2 sentimentos destrutivos. Ele vem falando de sentimentos que são virtuosos, não é isso? Mas ele precisa também abordar alguns sentimentos que podem estar permeando entre os irmãos e que não são nada construtivos, são destrutivos. E aí ele começa dizendo, nada façais. Então esse nada façais aqui tem que ser interpretado por nós como uma proibição cabal. Não é uma expressão negativa qualquer, né? Ela também deriva daquela partícula mais enfática. Quando o autor bíblico quer dizer não em condição absoluta. Então ele está dizendo aqui para os seus irmãos, depois que ele fala das virtudes, ainda dentro desse parágrafo, olha, vocês estão proibidos absolutamente de incorrerem para motivações estranhas, erradas. O verso anterior ele falou, como eu disse, coisas gloriosas, né? Lembram? Qual foram as virtudes? No verso 1, olha lá. Exortação em Cristo. A segunda é o quê? A terceira? A outra? Pronto. Então vou falar aqui para quem não está em casa ouvir, né? Ele já falou que a gente tem essas virtudes. As virtudes são a exortação em Cristo, alguma consolação de amor, a comunhão com o Espírito Santo e assim, afetos entranháveis e misericórdia. Então a gente tem isso. Isso é ok, isso é maravilhoso. A gente precisa ter isso e desenvolver. Mas existem sentimentos que não podem estar dentro do nosso coração ou em nós. São sentimentos estranhos, motivações estranhas. Não faz parte da nossa ética cristã.
Paulo está dizendo aos irmãos que tudo que eles vão fazer ou que venham a realizar não podem ter o que? Primeiro, o partidarismo, o sentimento de partidarismo. Partidarismo aqui também pode ser traduzido como facção, divisão, né? Então nós não podemos, por quê, irmãos? O partidarismo é um sentimento, é uma presença dentro de uma comunidade espiritual de um sentimento vil. Ele não constrói, ele destrói. É atitude perniciosa, terminantemente proibida pelas Escrituras. Se você for lá em João 17, 21, você vai ver Jesus falando essas palavras aqui, na sua oração sacerdotal. A fim de que todos sejam um. O que o Senhor está falando? Unidade, não facção, não divisão. A fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Nós somos um, Senhor. Eles também precisam ser um. E aí ele diz: também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Como é que o mundo conhece que Jesus está no nosso meio? Através da nossa união. Então, eles creem que Deus enviou o seu Filho por causa da nossa consideração mútua, nosso amor, da nossa unidade, e não da nossa divisão ou da nossa facção. Que Deus nos livre disso. Mateus 12, 25, o Senhor Jesus também advertiu, falando: todo reino dividido contra si mesmo, ficará deserto. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Então, o reino de Deus é um reino de unidade, não um reino faccioso. Então, os cristãos precisam, Paulo está dizendo, o sentimento da facção não pode existir, ou do partidarismo no nosso coração. Partidarismo é aquele sentimento faccioso ou sectário. Por que a palavra sectária? Porque você vai formando grupos, né? Então, grupinhos daqui, grupinhos dali. Então, grupos vão se formando com motivações isoladas, causando divisão. A ideia da palavra aqui também apresenta a triste realidade de determinados grupos de pessoas que se sentem também acima de outros grupos e outras pessoas. Então, às vezes, vão se formando grupos em uma comunidade espiritual de pessoas que se sentem até melhores do que outros. Então, eu faço parte desse grupo porque esse grupo aqui é o grupo de elite. Então, o outro grupo é o grupo dos miseráveis, né? Então, existe isso, infelizmente, nas igrejas. E a gente tem que combater isso. Paulo está combatendo esse sentimento, combatendo este comportamento. Pessoas que se sentem melhores do que outras, querem andar com aqueles que mais lhe agradam. Então, muitas situações ocorrem em igrejas, como, por exemplo, um grupo daqueles que se acham mais teólogos do que os outros. Entende? Então, às vezes, tem um grupo de teólogos na igreja que acha que é melhor e entende mais do que os outros. Está errado. Então, aquele que tem maior luz tem que ensinar o outro para que também ele seja iluminado. Então, não tem que ficar só fechado em um grupo dos mais informados. Existe um grupo também dentro da igreja que são aqueles que se acham mais intelectuais do que os outros. Fala bonito. E até debocha da conversa de outros irmãos quando o irmão não entende muito bem um certo tipo de assunto. Então o irmão fica, às vezes, com medo de se aproximar, de se relacionar, porque aquele grupo dos intelectuais. Não, esses aqui são os mais sábios da igreja, então eu não encosto. Está errado, né? Aquele que é muito dado, muito será cobrado. Então, se a gente tem mais compreensão de qualquer assunto, a gente precisa expor eles para que todos possam ter também acesso e possa crescer. Existem grupos também de irmãos, e eu estou falando do grupo A e B, viu? Porque tem o grupo que de fato é esse aí mesmo, e tem aquele outro grupo que fica de cá só observando. Então tem aquele outro grupo daqueles que dizem: esses são os mais ricos da igreja. Esses são os riquinhos da igreja, e o pastor só quer andar com os riquinhos da igreja.
Então, o pastor só quer andar com eles, só quer passear com eles, o pastor só quer ir na casa deles. Então, aquele outro grupo que se sente preterido acha que são desconsiderados ou miseráveis. Isso aí é faccionar a igreja. Não pode ser assim. É verdade que existem irmãos mais abastados do que outros. E a beleza da igreja está nisso, irmãos. Alguns são mais, possuem mais informação do que outros, normal. Alguns fizeram algum tipo de formação acadêmica, outros não. Alguns têm uma condição financeira privilegiada, outros não. A igreja reúne essas pessoas em um só corpo. Isso que é maravilhoso. Por isso que aqui a gente não pode, apesar de existirem essas diferenças naturais, nós somos um corpo, um mesmo Senhor. Há também pessoas que acham que o grupo daqueles que pertencem à diretoria ou aqueles que pertencem à liderança da igreja são os melhores membros da igreja e os que não pertencem a este grupo são os mais desconsiderados. E não é assim. Existem irmãos que Deus confiou liderança, que Deus confiou responsabilidades maiores, mas todos nós somos um. Nós não devemos nos dividir por essas realidades. Então, Paulo está mostrando aos irmãos que o sentimento faccioso não pode existir no nosso meio. E é tendencioso, irmãos, essas coisas acontecerem. Então, por que é tendencioso? Porque a gente está aqui numa dinâmica e essas coisas a gente vive e interage. Uma igreja não consegue cumprir o seu objetivo principal de glorificar a Deus se ela for uma igreja faccionada. Por isso, é terminantemente proibido o sentimento de partidarismo dentro de uma igreja local. Então, que Deus nos livre do partidarismo. Assim como Paulo estava clamando ao Senhor que livrasse os irmãos da igreja de Filipos. A igreja de Cristo se expressa neste mundo por meio de sua multiforme graça, distribuindo os dons, as habilidades que o Senhor confia a cada um irmão em prol de um objetivo: Deus ser glorificado, enquanto nós servimos uns aos outros em amor, como Cristo nos amou. As afinidades, meus irmãos, que temos com um e outro irmãos precisam se expandir. Se eu tenho mais afinidade com a irmã Shirley, eu preciso expandir isso para alcançar também o irmão Jean, né? E outros irmãos da igreja. Então eu não posso ficar só, me sentir à vontade com um irmão só. Eu preciso expandir essa categoria de relacionamento com outros irmãos. Nós precisamos fazer isso. Quando Paulo estava falando, nada façais por partidarismo, ele estava dizendo, nada mesmo. Você não pode chamar para um momento de comunhão e de alegria somente um grupinho que você se sente, que você acha que é aquele que você se identifica absolutamente. O bom é quando a gente tem momentos assim, irmãos, de comunhão. Por exemplo, você vai fazer um aniversário. E geralmente a gente gosta de convidar somente aquele grupo que a gente mais se relaciona. É nessa hora, é no aniversário, é na comemoração de alguma conquista. É hora de você chamar alguém que você, no meio da comunidade, pouco tem relacionamento, para chamar para a sua comunhão, para ele participar dessa alegria com você. O momento da comunhão que a gente faz aqui no culto, é importante que a gente fale com os outros irmãos que a gente não tem muito abraço, muito contato. Então a gente tem que expandir isso, porque senão a gente vai ser uma igreja sectária. E isso não glorifica a Deus. Tá bom? Amém? Abra comigo 1 Coríntios 1, verso 10 ao verso 13. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus, que fales todos a mesma coisa, e que não haja entre vós o quê? Divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois, a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há o quê? Está vendo, irmãos? Essa questão de facção não é de agora, não. Então, Paulo estava falando aqui para os filipenses, mas ele falou também a outra igreja, a igreja de Corinto. Eu tive informação que vocês não estavam unidos, vocês estavam divididos.
por favor. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, eu sou de fulano, eu sou de Beltrano. Eu gosto de ficar com fulano, eu gosto de ficar com Beltrano. Você está entendendo, irmãos? Acaso Cristo está dividido? Não, não está. Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Quem é que nos une, irmãos? Jesus. Então, Paulo é apóstolo, mas Paulo não está rogando para si domínio sobre os irmãos. Então, a gente precisa expandir nossos relacionamentos. Então, encorajo a você, irmão. Encorajo, como Paulo estava dizendo, rogo. Eu estou rogando a Deus pela vida de cada um irmão e venha expandir esse sentimento de relacionamento e acabar com qualquer sentimento de facção no nosso meio. Tá bom? Essa expressão de sentimentos, a gente vai depois voltar, como eu disse, no próximo parágrafo a gente vai ver mais como Paulo toma esse assunto de sentimentos, falando diretamente do testemunho do nosso Senhor Jesus. Mas ele vai falar de outro sentimento aqui, no verso 3, que é o sentimento da vanglória, não é? Partidarismo ou vanglória. O que é vanglória? Quando a gente tem essa expressão grega aqui, o sentido dela, a palavra vanglória, ela comunica a ideia de uma glória esvaziada, uma glória vazia, sem fundamento, uma honra sem substância. Ou seja, enquanto isso pode acontecer quando nós estamos servindo sem propósito ou fazendo as coisas de qualquer maneira. Então, você pode incorrer para a vanglória. Tudo que fazemos deve ser erigido com fundamento. O fundamento é Jesus. A glória tem que ser dada sempre a Cristo. As Escrituras, meus irmãos, nos proíbe terminantemente, nós que somos servos de Deus, de realizarmos qualquer coisa em procura de glória própria, vaidade própria. Isso seria massagear o nosso ego. Quando nós servimos a Deus, quando nós estamos praticando algo na obra de Deus. Abre, por favor, 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. É um texto muito conhecido que combate essa questão desse sentimento da vanglória. Leiam aí com força. Se você come, se você bebe, as coisas mais triviais da vida, tudo tem que ser feito para a glória de Deus. Trabalha para a glória de Deus, estuda para a glória de Deus, prega para a glória de Deus, educa para a glória de Deus. O que você faz? Então, são todas as coisas, e nada façais por vanglória, com glória esvaziada, ou para si mesmo. Gálatas 5:26 vai nos mostrar aqui também: não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns os outros, tendo inveja uns dos outros. Porque essa vanglória pode, às vezes, estar dentro da igreja, né? Coração dos irmãos. E aquela vaidade dos irmãos em servir, em fazer. A gente tem que se esvaziar disso, irmãos. O nosso Senhor Jesus também, quando foi advertir, e se você for lá em Gálatas capítulo 5 também, eu não vou dar referência não, mas a vanglória, a facção, na verdade a facção é um sentimento que está lá na obra da carne. É uma das obras da carne. A facção, que é a divisão. Né? Mas Jesus Cristo advertiu a gente lá em Mateus 6:1. Veja aí, por favor. Mateus 6:1. Jesus nos adverte. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. O que ele está querendo dizer aqui é: guarde seu coração da vaidade, da vanglória. Que às vezes a gente quer fazer uma coisa, irmãos, para se aparecer.
Entende? A gente quer fazer não para a glória de Deus, mas para a nossa glória esvaziada. Então a gente quer fazer para se exibir. Não adianta. Então Deus manda a gente guardar o coração. De exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Por outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celestial. Está vendo? O que adianta eu operar alguma coisa somente para que você se veja e venha aplaudir? Eu não tenho um galardão diante de Deus num serviço desse. É um serviço eivado de vanglória. Então a gente não pode fazer nada, nem um copo d'água fria para querer se exibir. Tudo para a glória de Deus. Então o mestre está dizendo isso. Fazer dessa maneira é ser egocêntrico. É agir com egocentrismo. Mas nós, irmãos, nós sepultamos o nosso ego, a nossa vaidade, quando fazemos as coisas para a glória de Deus e não queremos aplausos. Quando a gente procura fazer as coisas com a maior discrição possível. Então, devemos aprender isso. Fazer as coisas com a maior discrição possível. Quando tudo o que nós realizamos tem sentido de evidenciar tão somente Cristo. É aquilo que João Batista um dia falou. Importa que ele cresça e eu diminua. Ou seja, eu preciso me humilhar. Cada dia mais me recolher e apagar. Sabe? E diminuir. Então, quanto mais informação a gente tem, mais humilde a gente tem que ser. Quanto mais graça Deus nos concede, mais recolhido nós precisamos ser. E Cristo que precisa aparecer na nossa vida. É o que Paulo vai falar aqui na continuidade do verso 3, lá em Filipenses. Põe os olhinhos aí comigo. Ele disse: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por, como? Humildade. Todas as nossas expressões comunitárias, irmãos, precisam ser assim, simples, precisam ser humildes. A humildade aqui não é a comiseração. A humildade aqui é virtude graciosa. Ser humilde é uma virtude. E também, ser humilde é um estado de espírito daqueles que compartilham, não dos estranhos sentimentos de vanglória ou do partidarismo, mas que compartilha do sentimento e do exemplo de Cristo. Humildade é simplesmente, e simplicidade é reconhecer que nada nos é dado, irmãos, por merecimento ou por mérito nosso. Tudo que temos foi dado pela graça de Deus. Se a gente respira pela graça de Deus. Se a gente fala, se a gente consegue fazer qualquer coisa na vida, tudo foi dado por graça e não por nosso merecimento, porque nós não merecíamos nada. Nada. Nós não merecíamos estar em pé. Nós não merecíamos acordar. Mas Deus nos deu todas as coisas, até as mínimas coisas, por graça. E se algum irmão aqui tem alguma coisa que ele tenha que se gloriar, se glorie em Cristo Jesus, como Paulo disse. É lá que você tem que se gloriar. E não em alguma vantagem que você acha que você tenha, porque você é imerecedor de tudo que você tem. Tudo, como eu também sou. Então, irmãos, nós precisamos aprender a humildade. Até a nossa própria salvação foi dada por graça, não foi por merecimento. A gente não é salvo porque a gente merece. A gente foi salvo pela graça. Aquele texto que Joana já gosta de repetir, eu estava falando na escola. Cadê Joana, né? Efésios capítulo 2, versículo 8. E diz o quê? Pela graça, mediante a fé, é dom que vem de Deus. E o verso 9? Não de obras para que ninguém... A glória é de Deus, a sua própria salvação não foi porque você quis ou porque você merecia. Então, a humildade e simplicidade no nosso meio, meus irmãos, é encontrada no próprio testemunho de Cristo. Foi Jesus que disse: olha, venham a mim, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração.
Então precisamos, irmãos, desenvolver essa humildade. E aqui na parte final do verso 3, Paulo continua aqui, comunicando aqui para os seus irmãos o efeito da ausência do partidarismo e da vanglória, né? Ele vai dizer, considerando cada um os outros superior a si mesmo. Isso aqui, irmãos, eu lembro do texto que Jesus falou lá em Marcos 9, 33 a 37. Quando os discípulos, eu não vou ler esse texto que é muito grande, mas quando os discípulos estavam querendo ocupar um lugar de destaque e de prestígio, né? E Jesus dizia, olha, se você quer ser o primeiro, você tem que ser o quê? O último. Se você quer ser o maior, você tem que ser o quê? O menor. Então, o que Jesus estava ensinando ali? Seja o servo de todos. Que ele, Jesus, foi o servo sofredor. O Deus Todo-Poderoso se fez homem e se humilhou. É o que a gente vai ver no próximo parágrafo. Então, existe maior sentimento ou maior exemplo de humildade que o nosso Senhor? Então, os discípulos estavam querendo sentar um do lado direito, do lado esquerdo, queria ser evidência, né? Mas o Senhor disse assim, olha, vocês podem beber meu cálice que eu vou beber? Posso, Senhor. Tudo bem, vocês vão mesmo beber o cálice que eu vou beber. Vocês também vão ser martirizados, também vão morrer. Mas o fato de dar a vocês sentar à minha direita ou à esquerda, isso não pertence, não foi reservado a mim, mas já foi estabelecido quem vai sentar à direita ou à esquerda. Isso não vai mudar, é o que ele quer dizer. Mas o que você precisa aprender é o caminho da humildade. Precisa aprender a servir a todos. A humildade, meus irmãos, leva cada um de nós a servir com alegria e prazer o nosso irmão e com distinção, com sentimento de reconhecimento que os dons dos nossos irmãos, que Deus confiou a vida deles, também são talentos que nos ministram. Então, servir como o menor de todos não é aquela coisa de comiseração também. É também servir com dignidade, sabendo que o irmão que eu estou servindo também, Deus deu graça a ele. Deus deu talentos também a ele, ele também pode me servir, também pode compartilhar. A gente precisa aprender a fazer o que Jesus fez, irmãos. A humildade é vestir aquela toalha que Jesus fez e lavar os pés dos nossos irmãos. É servir. Então, o irmão que quer demonstrar humildade é aquele que serve o outro também. Agora vamos para o verso 4. No verso 4, ele agora vai falar para nós dessa necessidade mútua, né? E ele começa falando aqui, desconstruindo enfaticamente essa ideia do egocentrismo, né? Verso 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. Ele está usando aqui um verbo grego muito importante aqui. É o verbo escropel. Escropel, o verbo grego. É isso mesmo, escropel. Esse verbo aqui comunica o quê? Eu estou chamando a atenção desse verbo aqui porque ele, na verdade, é traduzido para nós nessa expressão aqui, ó. Em vista o que é propriamente seu. É uma palavrinha só que foi traduzida nessa expressão aqui. Mas por que eu tive que trazer esse verbo aqui para vocês, meus irmãos? Não sendo preciosista, mas é para que a gente compreenda direitinho o que o texto quer dizer, né? O que o verso quer explicar para a gente. E na cabeça de Paulo e dos seus leitores isso está claro, mas para nós, que não tínhamos informação ali no primeiro momento, fica um pouco que obscuro, né? Esse verbo aqui comunica a ideia, irmãos, na semântica, né? Dentro do texto, dentro da própria palavra, ela comunica a ideia de alguém que está olhando para si e olhando para o próximo. Entende? Alguém que está olhando para dentro de si e ao mesmo tempo continuadamente, né? Porque o verbo aqui ele está em uma condição é um particípio, dando a ideia de continuidade. Entende? Então ele está olhando continuamente para si e olhando continuamente para o próximo. Paulo não está proibindo a gente de olhar para si, né? Ele quer que a gente olhe para si, mas olhe também para o próximo. Isso vai ficando mais claro para a gente agora. Então, este verbo aqui, ele
precede a partícula negativa também, que foi traduzida como não tenhais, ou não tenha, né? Não tenha, ou não, é o não mais enfático. Paulo está dizendo que os seus irmãos terminantemente devem olhar para si e também para o próximo. Não ficar apenas olhando para si, isso seria egoísmo, né? Preocupado com o meu pedaço. Um dia eu estava na casa de um irmão, aí o irmão estava dizendo assim, olha, lá em casa amanhã fazia assim, ó, que era um bocado de menino. Aí a gente ganhava um pão, um pedaço de pão, e aí manhã dizia assim, aí a gente dizia, manhã eu quero também manhã. Aí manhã dizia assim, fulano divide e fulano escolhe. Por quê? Porque se fulano que dividiu escolhesse seu próprio pedaço, ele ia fazer o quê? Pegar o maior. Aí sabe o que fulano fazia? Cortava direitinho, né? Porque a gente naturalmente é assim, egoísta, né? A gente quer o maior pedaço, a gente quer olhar só pra gente. A gente quer chegar primeiro. A gente quer comer o melhor pedaço do frango na comunhão, né? Quando a gente faz aqui junto à panela, às vezes, irmãos, falta comida. Não porque veio pouca comida. É porque às vezes eu vejo cada prato que eu digo, realmente vai dar nesse estômago tudo isso? Será que dá? Que estômago é esse? Então, nos mínimos detalhes a gente vê, né? Quando você for lá pegar o seu pedaço de frango, pegue o seu pedaço de frango lembrando do próximo. Não pegue o seu pedaço de frango pensando que é só você que vai comer ou é a última refeição que você vai fazer na vida. Então, assim, é como o verbo aqui. É olhando para mim, me policiando, meu coração, e olhando a necessidade do outro. Porque esse movimento a igreja precisa fazer. Nós precisamos fazer. Nós que temos aquelas categorias excelentes. Eu preciso olhar para mim, me policiando e olhar para o próximo. Quando Paulo colocou esse verbo, ele sabia o que estava colocando ali, irmãos. E os irmãos que estavam lendo sabiam a advertência que Paulo estava falando. Não devemos ser egoístas. Não devemos querer o cobertor só para a gente na noite de frio. Eu preciso compartilhar com as pessoas. Ou seja, eu preciso levar a necessidade do meu irmão em autoestima como eu levo as minhas. Então, não somente eu preciso calçar os pés, né? Outro irmão também precisa. Então, quando a gente tem isso, esse senso de sentimento mútuo, esse senso de necessidade mútua entre os irmãos, o egocentrismo fica de fora, e nós compartilhamos graça, virtudes, a gente consegue partir o pão assim, né? Direitinho, como manhã ensinava. A manhã lá do irmão, né? A gente para que fique direitinho, todo mundo fique bem suprido. Necessidades, irmãos, tem necessidades particulares e tem necessidades alheias, né? E o alheio não é no sentido de que aqui que eu estou falando, é no sentido daquele que está tão distante, tão distante, tão distante, como é, Júlia? Far away, é assim? Do Shrek, né? Tão distante não. Está aqui do nosso lado, nosso irmão às vezes está com uma necessidade e a gente só está olhando em um ponto de vista. Tá? Então Paulo está dizendo, não olhe somente para você, olhe para você, mas olhe também para o próximo. Por quê? Você precisa cuidar do seu corpo, isso é olhar para você. Tá bom? Você precisa cuidar do seu corpo. Depois você fica se queixando. Então, cuide do seu corpo porque é olhar para si. Cuide da sua saúde mental. Isso é cuidar de você. Isso é olhar para você. Cuide da sua família, porque isso também é cuidar de si. Cuide do seu trabalho, da sua profissão, das suas informações. Faça tudo isso, mas também cuide de outras pessoas. Cuide do próximo, né? Você precisa dar valor e zelo às coisas que Deus te deu, mas você também tem que ser zeloso pelas pessoas que estão ao seu redor. E não somente os da igreja, porque primeiro a gente cuida das pessoas da fé, né? Mas a gente também tem que olhar para os que estão alheios ao evangelho ainda, porque é demonstrando amor a eles, é demonstrando graça a eles,
que eles são acolhidos também, que eles vão se aproximando, que eles vão chegando, que eles vão entrando aqui, se aproximando de nós, aprendendo com nós e conhecendo a graça de Jesus. E assim serem salvos. Então que Deus nos livre, irmãos, do egocentrismo, do eu, que Deus nos livre desses sentimentos estranhos aí. Ele vai concluir dizendo assim: não tenha cada um em vista do que é propriamente seu. Ele estava dizendo assim: nunca, jamais, em hipótese alguma, entre pela vaidade daquilo que você acha que é somente para você e que outros não merecem. Isso é um sentimento mesquinho. Tudo que recebemos procede de Deus, como eu disse, e o nosso sentimento é: somos imerecedores, somos indignos. Ele completa dizendo assim: senão também cada qual o que é do outro. Então, eu preciso olhar para a necessidade dos nossos irmãos em autoestima e assim atender também às suas demandas. Que o Senhor, meus irmãos, nos dê e nos conduza nesse coração, nesse sentimento. Que o Senhor leve cada um de nós a considerar em autoestima as necessidades do próximo, daqueles que estão aqui na igreja, daqueles que estão alheios ou mesmo aqueles que ainda não conhecem o Evangelho da Graça, e que por meio das nossas ações Jesus Cristo também seja conhecido. Bom, vamos orar, vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor, nos ajude a comunicar a Tua maravilhosa graça que nos alcançou por meio dessas virtudes que acabamos de ouvir. Desperta em nós esse sentimento de humildade, esse sentimento nobre de servir um ao outro, de olhar para a necessidade do nosso próximo e também, Senhor, daqueles que estão até mais distantes, aqueles que ainda não conhecem a Tua graça. De que maneira, Senhor, eles encontrarão a palavra que pode libertá-los se nós não formos comunicar a eles aquilo que tanto a alma deles precisam. Nós conhecemos o Teu poder e a Tua graça e nós somos felizes por isso. Nos ajude a levar, meu Deus, essa mensagem a outros. Nos ajude, Senhor, a fazer todas as coisas distante, completamente longe de toda vanglória e partidarismo. Nos ajude, Senhor, a ser uma igreja unida em um só coração, com uma só alma, um mesmo sentimento, como Paulo falou também nesse texto. E isso pela obra e ação do Espírito Santo. Eu rogo ao Senhor, meu Deus, encarecidamente, que isso se torne uma prática nossa, que venhamos aproveitar os momentos de comunhão para nos relacionarmos com aqueles que menos temos contato no dia a dia. E que, através desse nosso gesto, desse nosso movimento, o Senhor seja glorificado e possamos expandir, Senhor, as nossas relações, servindo com muita graça e com muito amor os nossos irmãos. Aplica, Senhor, esse estudo no nosso coração, nós oramos agradecidos a Ti. Amém.